Como que seria um enredo e um tema enredo se o principal do tema fosse o Moro, Tony? Como é que... O que estaria... Acho que a comissão de frente já começaria ali representando a Lava Jato de cara para apresentar a escola, né? Não, já teria que ser representada com uma fábrica de grampos que ele produziu no Brasil inteiro, Olha entendeu? aí, ó, maravilha. Entendeu? O grampo foi o que alavancou o Moro nessa corrida com a chantagem que ele praticou. Então, para mim, entendeu? A fábrica de grampo que ele teve em todos os lugares que ele passou, ele fez, entendeu? Isso, para mim, representa ele muito bem e é o que está acontecendo agora com esses vazamentos. Tudo tem a ver com o esquema da Lava Jato e dos tentáculos deles dentro das instituições. Muita gente próxima do governo, inclusive, que eu não vou citar nome aqui, mas já citei para algumas pessoas, entendeu? Estão vazando coisas dos ministros, estão fazendo a coisa seletiva e o governo está cometendo um equívoco enorme, entendeu? Ao deixar isso correr solta e ainda apoiar esse tipo de coisa, porque o Supremo deu sustentação para o Lula. O Lula está aí presidente por causa do Supremo e não pode virar as costas para o Supremo hoje, seja lá quais forem os problemas do Supremo. Cada qual da sua quadra, sabe? Se tem problema, se discute, se traz, está tudo bem. Agora, querer empurrar de ladinho para o precipício porque tá me tocando, isso é errado. Eu não faço isso com ninguém. Eu só estou errado. Estou com um amigo meu que tem uma hora difícil, entendeu? Eu vou abandonar ele? Eu não, eu vou com ele para o precipício, entendeu? Mas eu vou fazer o quê? Ele é meu amigo. Ele pode ter os defeitos dele, pode ter, todos nós temos defeitos, né? Quem não tira, quem não tem, né? Sim, claro. Eu não vejo ninguém que não tenha defeito e não tenha cometido erros, né? Agora, fazer isso daí para jogar os leões, o Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli, eu acho que é um desserviço para a democracia, é um desserviço para as instituições, e a gente está fortalecendo o lavajatismo a hora que se entra nesse debate e se expõe essas coisas aí de maneira vil, né? E como a Lava Jato fazia, eu sei, entendeu? Eu publiquei hoje até uma carta falando sobre as coisas que eu vivi na Lava Jato. Eu sei esses métodos todos, eu sei como eles funcionam, eu sei a rede da imprensa que eles têm para fazer isso que eles estão fazendo agora com o Lula e com o STF. Entendeu? Eles estão expondo para destruir a biografia, depois destruir, entendeu? O que foi feito com o Bolsonaro, esse negócio da condenação do golpe. Eles estão fazendo tudo isso para inverter e para botar para fora esse negócio de corrupção nos governos do PT, e isso para aumentar o antipetismo, que eles apostam nessa eleição, né? Como se apostou na eleição de 2022. Eu sempre falei, não é o Lula que ganhou a eleição, entendeu? Ele era a única pessoa que poderia ganhar. Tentaram 400 mil vias e não tinha, entendeu? O que ganhou foi o antibolsonarismo. E hoje a gente está muito perto, pelo que a gente vê aí do antipetismo, essa revolta da população que não está entendendo esse tipo de corrupção, de banco master. Isso aí contaminou o debate. Então, isso, se aumentar o antipetismo, pode ser uma eleição duríssima, que vai ser a mesma que se enfrentou em 2022, que o Lula saiu vencedor por 2 milhões de votos só. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser, independentemente de qualquer coisa, uma eleição muito dura, mesmo com a extrema-direita batendo cabeça, brigando entre si. Vai ser uma coisa muito complicada. Vai ser como disputar um clássico. Tu sabe que no futebol, um clássico, mesmo que um time esteja com time reserva, o clássico ele complica, o clássico é clássico, tem o peso nas camisas. O AGV Souza já começou aqui a contribuir com ideias, ó. O maior carro alegórico seria o cadê os 6 bilhões que estava aqui na 13ª vara e sumiram. Que mais que a gente ia ter aí
em tudo isso aí de carnaval, o Tony. Eu vejo também que teria que ter nesse desfile uma encenação de uma professora universitária tentando ensinar o Moro e o Moro não conseguindo aprender nada. Teria que ter isso, porque o cara é burro, né, Tony? Além de burro, não, ele é um indigente intelectual, né? Ele é totalmente, agora, despreparado. Mas o pior de tudo é que ele é canalha, ele é oportunista. Então, o que acontece? Ele surfa na onda. Se ele tiver que pisar na cabeça do filho dele, colocar a filha, entendeu, para gravar o Dr. Apio, para fazer aquela palhaçada toda, e ele usa qualquer coisa, ele usa a família para duas coisas, para se projetar, para ter poder e para enriquecer. Então ele é canalha, e como canalha, como todo canalha, não tem honra, não tem caráter, não tem nada. Ele vai usar esse episódio, eu estou avisando, ele está junto, ele está municiando o senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado. Ele está junto com o senador, pegando toda essa rede que ele tem para pegar informações e começar a usar essa CPI para trazer o filho do Lula para dentro do escândalo, é a primeira coisa, e para depois começarem a destruir o STF para tentar aí botar o impeachment do ministro Alexandre, do ministro Toffoli, e aí vai abrir a porteira, e outros mais, né? Então, esse é o perigo que nós estamos correndo hoje. E o governo, infelizmente, né, eu vejo aí, inclusive, os sites progressistas apoiando esse tipo de coisa contra o ministro Alexandre e o ministro Toffoli, entendeu? Como uma coisa que estão ajudando todo esse discurso que o Moro está encampando, Deltan Dallagnol, em corrida pelo Brasil, para os evangélicos. Não, veja, está se dando armas para eles que eles não tinham. E está saindo dos erros do próprio governo. Então, se não aprender... Agora a gente tem acompanhado nos últimos dias esse vazamento, a partir de hoje praticamente, né, esse vazamento das informações, dos dados pessoais de ministros do STF, de parentes de ministros do STF e até do PGR. Esse é um indicativo de que nessa eleição o STF vai continuar sendo um alvo da extrema-direita para enfraquecer mais ainda a instituição, inclusive durante as eleições? Veja, não é da extrema-direita. Quem está fazendo isso tudo é que isso todos os brasileiros têm que ter na cabeça. Quem comanda essa rede chama-se Sérgio Moro. Ele comanda essa rede. Ele tem gente, eu estou falando, ele tem gente do tempo dele, em cargos de confiança, tem pelo menos 3 que eu já denunciei, em cargos de confiança dentro das instituições, nomeados pelo governo, que são lavajatistas históricos.